Todo ser humano tem um desejo inato de se melhorar, de evoluir, de crescer, de ser uma versão melhor de nós mesmos. Mas muitas vezes nos deparamos com uma força irresistível que nos puxa para trás, para os nossos velhos hábitos, para repetir sempre os mesmos comportamentos. E acredite, nada tem a ver com falta de força de vontade ou com fraqueza, não. Isso é a sua programação mental, isso é um sistema de crenças que está te fazendo procurar tudo aquilo que é familiar. Então, se você quer mudar, se você já entendeu que a mudança começa por você, fica aqui comigo. Hoje eu vou começar uma série de vídeos onde eu vou trazer muita informação sobre como funcionamos, sobre o processo de mudança, o que eu considero mais importante aprender para começar esse processo de mudança. E conhecimento é poder. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. E desde que o mundo é mundo, as pessoas mais evoluídas vêm dizendo a gente, se conheça, a chave está dentro, olhe para dentro. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Então, nesses primeiros vídeos, vou trazer conhecimento e no último vídeo, vou trazer uma série de exercícios que podem te ajudar nesse processo de mudança. Vem comigo. Então, nós seres humanos somos feitos de corpo, uma parte biológica, matéria, que essa é fácil de entender, uma parte espiritual, que hoje eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas eu gostaria que você ficasse com a ideia que você tem uma parte sua espiritual, uma parte divina, que você é filho de Deus, que você é imagem e semelhança do Criador, que você é co-criador, ou seja, você cria a sua realidade. E isso é muito importante para uma partezinha que a gente vai ver lá na frente, que são das crenças e da autoimagem. Então, na parte espiritual, eu quero que você fique só com isso. Você tem uma parte divina e tem muito mais poder do que você imagina. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a mente. Como é que essa mente funciona? Os nossos conteúdos mentais. Porque é lá que nós devemos agir. É de lá onde vem algumas crenças que limitam a nossa evolução. É de lá onde vem nossos traumas, nossas memórias, nossas lembranças, nossos sentimentos. Então é muito importante a gente conhecer essa parte nossa. E eu digo conhecer, mas conhecer de verdade. Ouçam esse vídeo, reflitam sobre esse vídeo. E se vocês querem realmente tornar esse conhecimento seu, vocês precisam ensinar alguém. Hoje a gente sabe que a maneira melhor de tornar um conhecimento, de dominar um conhecimento é ensinando. Essa é a melhor forma de aprender. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu ouvi muito, eu li muito. E agora eu sinto essa necessidade de falar. É por vocês também, mas é principalmente por mim. Cada vez que eu falo dessas coisas, isso fica mais meu, eu internalizo mais. Cada vez que eu me esforço para explicar de forma clara, isso se torna mais meu. Tô lá criando novas conexões. Então, o simples fato de trazer para vocês essa informação já me beneficia de uma forma gigante. E vocês também podem fazer isso, não precisa gravar vídeo. Mas vocês podem, quando aprender alguma coisa, ensinar para o seu filho, ensinar para o amigo, ensinar para o marido, para a família ainda é melhor, porque isso aqui é conhecimento muito bom que vai tornar a convivência mais saudável, vamos dizer assim. Então, conheça e se você quer tornar o conhecimento seu, ensine. Então, vamos lá. Nossa mente funciona 95% de uma forma automática, inconsciente ou subconsciente e 5% de uma forma consciente, que é quando eu decido, eu planejo, eu tenho foco e eu percebo ali a situação. Só que a nossa mente subconsciente, que trabalha 95% do nosso dia no piloto automático, sem a gente perceber, tem um processamento de 11 milhões de bytes por segundo. Não precisa saber o que é isso, bytes, milhões de bytes por segundo. Mas a nossa mente subconsciente, onde a gente não tem noção de como funcionam as coisas, está processando a 11 milhões de bytes por segundo. Enquanto a nossa mente consciente, que é aquela que a gente decide, escolhe e tem poder ali de ação naquele momento, digamos assim, ela funciona apenas por 40 bytes, o processamento é de 40 bytes por segundo. 11 milhões de bytes, 95% do dia, contra 40 bytes, 5% do dia. Vocês entendem? Que você tá lá tentando tomar uma decisão de forma consciente e depois entra o piloto automático com tudo e bum, voltou aos velhos hábitos. Entende a dificuldade disso? Você entende como é que isso é um processo difícil se você não tem estratégia, se você não entende como funciona? E se, principalmente, antes de você transformar algum hábito fora, você não começar essa mudança de uma forma interna. Não começar a
desconectar as conexões neurais que você tem cada vez que você repete aquela ação, ou cada vez que você tem aquele pensamento, ou cada vez que você vai no piloto automático. Então, de forma consciente, você tem que interromper isso. Mas como eu vou interromper algo que eu não sei que existe? E é aí onde mora o processo do autoconhecimento. É justamente entender o que é que você está fazendo de forma automática que está te prejudicando. E desses conteúdos mentais tem um muito importante chamado sistema de crenças, que nada mais é do que programas que são instalados desde que nascemos. Então imagine que você é um computador novo. Tá lá novinho, pronto para ser usado, mas ainda não tem programas. Então você tem que instalar o Word, o Excel, ou sei lá que programas você precise usar para esse computador começar a funcionar. Então, as nossas crenças são esses programas instalados desde que nascemos, da educação do nosso meio, das nossas experiências, vão construindo essas verdades absolutas para nós, que são extremamente úteis, porque existem crenças muito positivas. Eu, pelo menos, desde criança, tenho essa crença que eu falei que eu sou filha de Deus. Isso me deu uma autoconfiança muito importante na minha vida. Eu não tive medo de tentar coisas diferentes. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, muito audaciosa. Eu tentava as coisas e não me preocupava se ia dar certo ou não. Mas eu tinha confiança que eu tinha essa comunicação com algo maior que me ajudava. Então, a crença em Deus e que Deus está com você e que Deus te ajuda, não de um Deus punitivo, é uma crença muito boa. Desde criança eu sou muito comunicativa, muito sociável. E eu tinha várias ideias e inventava desfiles e shows. E tudo que eu inventava, eu era apoiada pela minha mãe. Minha mãe me incentivava a fazer as coisas. Ah, faça, eu sei que você consegue, vai dar certo, você pode. Então eu tenho um sistema de crença que eu posso muita coisa, porque eu sempre fui incentivada. Mas também, aos meus 3 anos, os meus pais se separaram. Então, geralmente quando a gente passa por separação de pais, a gente desenvolve uma crença que ou nenhum homem presta, se for mulher, tudo depende ali do seu ambiente familiar. Ou o relacionamento é uma coisa muito difícil, muito complicada, ou que eu prefiro ficar só para não ter problemas. Hoje, entendendo os resultados da minha vida, eu entendo que eu desenvolvi uma crença que relacionamento é algo extremamente complicado, difícil e que talvez eu não quisesse essa dor de cabeça para mim. Então você entende que tudo que acontece lá atrás, principalmente até os 7 anos de idade da gente, mas isso vai acontecendo durante toda a vida, embora as nossas experiências sejam a maior parte reforçando as antigas crenças do que formando crenças novas, a não ser que você já tenha começado esse processo de autoconhecimento, porque você entende o poder da crença. Então nós temos esse sistema de crença. E o que é importante aqui nas crenças? Porque existem essas muito positivas que levam a gente para frente, mas existem também aquelas negativas, como eu falei, em relação à separação dos pais. Imagine se a gente consegue reprogramar e substituir a crença que comida é algo para me deixar feliz, por comida é algo que tem que me nutrir. Se eu tenho a crença forte que a comida me nutre muito mais do que me deixa feliz, e pode me deixar feliz, porque eu nutrida estou feliz também. Mas aquele paladar do bolinho da avó, aquela sopinha da mãe, aquele chocolatinho quando tá triste, eu tô falando desse tipo de emoção relacionada à comida, às vezes é muito prejudicial, porque estresse é uma coisa que a gente tá vivendo o dia todo, todos os dias, o mundo anda num período difícil. Se você for recorrer para comida como consolo, você concorda que você, no mínimo, vai adoecer? No mínimo, vai ter algum problema relacionado à pressão alta, diabetes. Isso vai depender também do que você gaste, da sua atividade física, do seu metabolismo e de um monte de coisa. Mas principalmente de quanto você se estressa ou não para adoecer. Isso é o principal. Mas se você tem esses hábitos alimentares, você vai engordar, você não vai ficar feliz com você mesma, a menos que você se goste gordinha. Mas enfim, acarretam algumas consequências que não são benéficas. Comer de uma forma desregulada e comer veneno. Gente, açúcar é veneno. E a gente come, né? Será que isso é amor? Será que eu me amo? Eu tô ingerindo veneno. Pesquisem sobre o açúcar, tá? Então vamos lá. Então tem essas crenças, por exemplo, em relação à comida, que podem estar me limitando. A crença em relação ao dinheiro, meu Deus,
Só dá para ganhar dinheiro quem vem de família rica. Quem tem família pobre já está condenado. Todo rico é arrogante, é maldoso. Ganhar dinheiro de forma honesta é uma coisa muito difícil. Tem um monte de crença dessa que a gente tem e nem sabe. Então, se eu acho que dinheiro é algo ruim, perigoso, difícil de conseguir, tem alguma chance de eu correr atrás? Ou eu vou ser uma pessoa mais conformada? Ou eu vou me conformar de viver endividada, de não poder ter uma boa alimentação, de não poder ter um bom plano de saúde? O que é que eu quero para minha vida? A gente precisa refletir. E o que você está fazendo? Olha, na minha mentoria chega uma hora que eu preciso mostrar essas crenças da pessoa para ela, né? Eu venho fazendo muitas sessões antes e a pessoa geralmente tem algum problema para resolver mais urgente, mas eu já vou identificando esses padrões desde o primeiro dia e vou juntando. Chega um ponto que as coisas já estão mais ou menos resolvidas por fora, eu digo, bom, agora vamos começar a resolver por dentro. Também tem a hora de resolver por dentro, né? Se a pessoa me procura, ela tá precisando de uma ajuda urgente, geralmente. E a gente vai naquilo, mas depois precisa ir na origem, porque senão aquela situação volta a se repetir. E a origem o que é? São essas crenças. É olhar lá para dentro, para entender por que essa confusão tá toda fora. Por que eu tenho criado isso? Se somos co-criadores, por que temos criado essas situações? O nosso sistema de crença. Eu fiz um vídeo sobre trauma. Um trauma gera muita crença negativa. Se eu passei por uma situação muito difícil, eu posso ter a crença que o mundo é um lugar muito perigoso. Que o mundo não é confiável. Eu não posso confiar no outro. Ele trai, ele mente, ele engana, ele destrói. Não posso. Então, situações traumáticas vão criar crenças muito limitadoras, muito limitadoras. E se você passou por situações muito difíceis, esteja atento que programa mental está rodando. Nessa série de vídeos, no último vídeo, como eu falei, eu vou trazer vários exercícios para a gente reprogramar. Mas até lá, você pode começar a se observar. O que é que eu tenho repetido? Que situações têm se repetido na minha vida? Que padrão de relacionamentos eu tenho? Como é a minha relação com o trabalho? Como é a minha relação com o dinheiro? Como é a minha relação com a comida? Como é a minha relação com as pessoas? Eu acredito que o ser humano pode ser bom, porque se eu não acreditar, eu não vou confiar no ser humano. Eu acredito no poder que eu tenho aqui dentro, porque se eu não creio nisso, eu não vou fazer nada de bom. Nem por mim, nem para os outros. Estou em modalidade de sobrevivência, estou tentando sobreviver. E, gente, a gente precisa sair da sobrevivência. Como o Dr. Joe Dispenza, ele diz que a gente precisa sair da sobrevivência, do modo sobrevivência, ao modo criação. Temos que deixar de ser vítimas e ser co-criadores da nossa realidade. E a gente só vai deixar de ser vítima quando a gente entender que o mal que o outro fez em mim só me atingiu porque tinha alguma coisa aqui dentro que precisava passar por aquela experiência. E quando você pensar nas experiências horríveis que você teve e você pensar que você atraiu isso, não, se sinta mal. E era isso que eu ia dizer, que deu uma viajada aqui. No meu processo de mentoria, quando chega a hora de olhar para dentro, geralmente as pessoas se sentem muito mal, muito em culpa. Gente, essa é a sessão que geralmente a pessoa passa um tempo para voltar para mim. Ela não quer vir para mim depois que eu começo a trazer essas coisas, não, porque gera culpa. Ela sente culpa. Então é por isso que agora na mentoria eu tô tentando explicar tudo isso antes de mostrar para ela onde é que ela tá falhando, porque a gente foi treinado, ensinado e educado sistematicamente a entender que se eu tô errando, se eu erro, eu não vou ter o amor da mamãe. Eu não vou ganhar meu brinquedo, Deus vai me castigar. Eu não posso errar. Mas, meu amor, até os 7 anos foi instalado um programa aí totalmente aleatório à sua vontade e é isso que tá rodando até agora. E não vai culpar pai e mãe, não, porque Deus que é perfeito te fez nascer nessa família para ter esse programa. Então não reclama, sai da vítima. Sai desse processo vitimista. Pega a tua vida na mão, você tem poder para criar o que você quiser. Depois que reprogramar. Com esse seu programa, se você não criou até agora, e se você já tem mais ou menos a minha idade, tá na faixa dos 40, que eu vi aqui no YouTube que eu tenho um público de mais de 65 anos, eu fiquei tão feliz. Eu adoro gente mais velha. Desde muito pequena, minhas amizades é sempre com gente 20 anos mais velha, 30 anos mais velha. Eu amo pessoas mais velhas porque a gente aprende muito com a experiência dos outros.
E aí meu público é aí de 35 a 65 mais, é a parte maior, mas geralmente de 45 a 55. Então, se você tem essa idade e tá aqui me vendo, provavelmente o seu sistema de crença não teve mudança. Não teve mudança. Então, mães, olha o que a gente falou aqui da programação até os 7 anos. Instalem os programas, instalem as crenças nos filhos de vocês, que eles são perfeitos, que eles são ótimos, que eles são gigantes, que eles podem tudo, que errar faz parte do processo, porque o que importa foi o processo, a tentativa, o esforço de dar certo. Compensem o esforço dos seus filhos. Quando eles não conseguirem, nunca punam, nunca punam. Não punam. Premie o esforço. Porque se a gente nasce com essa crença de que quando eu erro eu sou punido, na fase adulta a gente não vai ter coragem de tentar. Vai ter aquela sensação de medo para tudo. Eu vou ter medo de viver. Porque eu vou ter medo de ser criticado, de ser rejeitado, de ser humilhado. Tá? Então, mães, as crenças são muito importantes nessa idade. Por favor, façam isso pra gente ter uma sociedade melhor mais pra frente. Então, gente, as crenças são essas verdades absolutas que temos, como crença que eu ouvi outro dia, que eu ouço sempre, e aqui volto com a idade. Acho que eu tô na crise aqui da idade, eu tenho trazido muito conteúdo sobre isso. A crença de que você vai envelhecendo e você não tem mais capacidade de aprender. Gente, isso não é real. Isso não é real. A experiência, a maturidade faz com que a gente desenvolva técnicas e estratégias mentais para aprender muito mais rápido. A gente tem muito mais comprometimento com o processo. Então não é verdade. Eu não, se você tem 80 anos e está vendo isso aqui, eu não sei o que você quer mudar nem aprender. Mas a ciência explica que o nosso cérebro pode mudar até o último dia de vida. Então não desista, não desista. Seja lá o que você quer fazer, faça. Faça porque a vida é breve, vai passar. E se der tudo errado, não deu errado. Não deu errado, era pra ser assim. Vamos entender um pouquinho o que é esse piloto automático, porque eu falo muito disso, mas eu não sei se eu já trouxe exemplo aqui. Eu vou dar um exemplinho que é uma analogia muito simples e que eu amo, porque eu dirijo muito, então eu tô sempre trazendo analogia de carro, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Lembra quando você começou a dirigir, que tava lá atenta a 1000 coisas, retrovisor, direção, embreagem, acelerador, deixa o carro morrer, liga de novo, e era muita informação para você se concentrar? E depois de um tempo dirigindo, você liga o carro e faz uma distância de 10 km e não sabe nem como chegou lá, porque sua mente deu aquela viajada? Exatamente. Aí você entra no piloto automático. Você começa a fazer uma coisa e você não tá mais com atenção naquilo. Simplesmente você tá fazendo, porque fez tantas vezes e se tornou um hábito, se tornou automatizado. Então, eu dei esse exemplo do carro, mas a gente faz isso com praticamente tudo na nossa vida. E a gente vai entender. Então, essas nossas verdades absolutas, esse nosso sistema de crenças, que a gente crê de uma forma quase visceral, gente. Às vezes a pessoa apresenta a prova assim, olha, o que você está pensando não é real, mas não dá. Está enraizado e vai no piloto automático naquela velocidade. Mas você, cada um de nós, consegue identificar como é que está a minha vida agora, trazer os resultados da minha vida agora e relacionar isso, que tipo de crença eu tenho em cada área da minha vida. Isso é muito importante porque as crenças vão gerar a nossa autoimagem. As crenças vão gerar a nossa percepção de nós mesmos e do mundo, enfim. Mas o que é importante para nós? Eu não estou muito preocupada nesses vídeos a trazer generosidade, empatia, olha para o outro, ver o comportamento do outro, porque aqui eu quero muito que você se conheça. Quando você se conhece, quando você transforma esses padrões inconscientes que estão dificultando a tua vida, tu vai ser feliz, pleno. O nível de estresse vai baixar, vai ter estresse, vai ter desafio, vai ter tudo isso. Mas vai chegar e vai passar. Vai chegar e vai passar. Não vai chegar, vai ficar, vai deprimir, vai adoecer. É só isso que a gente precisa evitar. A vida vai trazer desafios.
E olha, é um período de muitos desafios, então temos que estar prontos. E para estar prontos, eu tenho que ressignificar essas minhas crenças em relação a tudo. Mas principalmente, qual é a principal crença que eu preciso modificar inicialmente? Aquela sobre mim. Sei lá o bullying que você passou na sua infância. Eu não sei o abuso que você passou na sua infância. Eu não sei a negligência que você passou na sua infância. Eu não sei que momentos difíceis você passou na sua infância. Fome, violência, não sei. Você realmente pode ter tido uma infância devastadora. Mas acredite, outras pessoas como você, com infâncias devastadoras, deram a volta por cima e são muito felizes, plenas, abundantes e de sucesso. São milhões de casos no mundo. Então, apesar de parecer que tá tudo perdido e que não tem mais solução para sua vida, você nunca mais vai conseguir ter paz, apesar de você pensar que nunca mais vai conseguir ser feliz, que nunca vai conquistar bons relacionamentos, baseado na sua experiência do passado, isso não é real. Isso é só a crença que você formou em torno de você mesma, que você não merece amor, que você é burro, que você não é capaz, que você só faz a pessoa passar vergonha. Com relação às crenças, se você quiser, eu vou deixar aqui linkado talvez o vídeo sobre as feridas emocionais. Existe um livrinho das 5 feridas emocionais que tratam do trauma da rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E essas 5 feridas, essas cinco experiências que todos nós passamos na vida, geram muitas crenças. E lá eu acho que se você quiser ler esse livro, que é muito fininho, As 5 Feridas Emocionais, vai dar para você identificar muita crença sua. Se não quiser ler, vou deixar o vídeo aqui e lá tem um resumão desse livro. Então, o jeito que a gente se vê vai determinar que realidade eu tô criando ao meu redor. Se eu tô me vendo de uma forma muito depreciativa, se eu me vejo como uma pessoa muito fraca, se eu me vejo como uma pessoa sem capacidade de crescimento, se eu me vejo como uma pessoa burra, se eu me vejo como uma pessoa desastrada, desatenta, se eu me vejo como uma pessoa que procrastina, como se isso fosse um estado de ser, a procrastinação é só uma consequência de um nível de ansiedade que paralisa. Então, se eu me vejo como uma pessoa sem sorte, pelo amor de Deus, quanta gente me diz, eu não tenho sorte, só acontece desgraça na minha vida. Para de repetir isso, criatura, não repete. Não repete, começa não repetindo. E depois começa mudando isso porque não é real. Você não é nada disso, não importa o que aconteceu na sua vida e não importa como você esteja se comportando agora. O seu comportamento não é você também. Você é a essência divina, você é co-criador, você é luz, você tem potencial ilimitado e nada disso é misticismo ou religião, é ciência. É ciência. A gente pode muito, a gente só não sabe ainda. Então, essa crença sobre nós, a nossa autoimagem, como nós nos vemos, é o primeiro passo para a mudança real. Se você se pegar, se repetindo coisa ruim sobre você, que você não presta, que você não pode, que você não consegue, que você é fraco, que você é azarado, que você não merece, que você, enfim, seja lá o que é que você tem se repetido para você, se lembre, isso está 95% do teu dia ali, ó, no programa, no piloto automático. E aquela sensação ruim que você tá dentro, aquele vazio, aquela ansiedade, aquele estresse, é medo de viver porque tu não tá se sentindo capaz. Autoimagem, autopercepção, a crença sobre nós mesmos é o primeiro processo de mudança e você pode começar parando. Para, nunca mais repete nada de ruim sobre você, criatura. Se ame, tem que começar por você. Gente, é um processo tão mágico e tão lindo quando a gente começa a se amar, porque as coisas começam a mudar. E não é de uma hora para outra, é muito sutil. Mas existe uma coisa chamada sincronicidade, que quando você começa uma mudança interna, a vida tem que dar sinais. E aí aparecem coisas, sabe, amigos que não entravam em contato há muito tempo, voltam a entrar em contato. Aparecem vários sinais assim que você entende, olha, tô no caminho certo, tô no caminho certo. Então começa o processo de mudança, vale muito a pena.
Vou ficar por aqui com esse vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, lembra que para você tornar esse conhecimento seu, é bom que você ensine alguém, conversa com alguém, com amiga, se você tem uma amiga que gosta desse tipo de coisa, explica tudo que você entendeu aqui para ela, ou para os seus filhos, ou para o seu marido. As crianças entendem muito bem esse tipo de coisa, não se engane, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo.